E agora? Será que seu filho tem atraso de linguagem? Bom, com 1 ano de idade é esperado que a criança comece a falar as primeiras palavras. Pode ser mamãe, papai, bola. Por mais que ela possa falar alguma coisa que pareça errado, ao tentar falar, por exemplo, vovó, falar bobó, nessa idade isso é esperado. Mais pra frente eu converso com vocês um pouquinho mais sobre a aquisição de cada fonema, que seriam os sons da fala. Mas não é o nosso foco agora. Então, primeiras palavrinhas com aproximadamente 1 ano de idade. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, variando ali 1 ou 2 meses, também é dentro do esperado. Aos 2 anos, a gente espera que ela esteja começando a formar pequenas frases. Quero água, me dá a bola. Também pode falar alguma coisinha errada ali com relação aos sons da fala, mas não tem problema, depois a gente vê. Então, o que pode causar esse atraso na fala? Quando a criança não atinge esses marcos nessas idades? Existem vários fatores, mas eu vou citar alguns mais comuns aqui para vocês. Um deles pode ser alterações de motricidade orofacial, alteração nos músculos da face, nos músculos ou na anatomia, na parte de mobilidade ou de tônus, que seria força. E normalmente o que causa essas alterações, que existem várias coisas que podem causar, mas umas bem comuns seriam os hábitos orais deletérios. O que seria isso? Usar chupeta de forma incorreta ou além do tempo recomendado, chupar dedo, roer unhas. Então, esses seriam os hábitos que podem causar alterações de motricidade orofacial. Outra alteração, frênulo lingual curto. O que é esse frênulo lingual? É o que a gente tem embaixo da língua, aqui, que faz com que a nossa língua fique presa embaixo da boca, aqui no assoalho. Então, se a criança não consegue fazer o movimento de elevar a língua, vão ter muitos fonemas que ela não vai conseguir falar. Inclusive, algumas alterações de frênulo, quando são mais graves, ao colocar a língua para fora assim, a ponta da língua faz um formato de coração. Ela não fica redondinha, ela fica com 2 bolsinhas. Para que possa ser avaliado, caso você tenha alguma suspeita, é bom levar no profissional, no fonoaudiólogo, para fazer uma avaliação e confirmar se realmente existe ou não essa alteração, tá bom? Bom, outra coisa que pode causar um atraso de fala, atraso de linguagem, é a falta de estímulo. Mas o que é isso? Que falta de estímulo? Como assim? A criança ela é estimulada na relação com outras pessoas. Então, desenho animado não estimula, televisão não estimula, celular não estimula. O que estimula é a conversa com a criança e o contato com outros seres humanos. Por mais que possa ser uma criança que não fala ainda, que parece que não entende, ela escuta. Então, ela aprende por imitação e por repetição. Se ela não tem o que imitar e o que repetir, não tem com quem interagir, ela não vai aprender. Lembrei agora que outra coisa que pode causar atraso de linguagem é a questão auditiva. Por isso que o teste da orelhinha é tão importante na maternidade. Se não for feito, se não tiver como fazer logo depois do nascimento da criança, nos primeiros dias, é importante agendar e fazer um teste auditivo. Porque se a criança não escuta, ela não vai ter como imitar e como repetir. Ela pode tentar imitar as expressões faciais das pessoas que conversam com ela, mas ela não vai estar escutando, então não vai conseguir aprender a falar. Então aqui nesse vídeo a gente consegue levantar algumas suspeitas e algumas questões de risco para um atraso de linguagem, mas não substitui a avaliação de um profissional. Então, se deu uma pulguinha atrás da orelha, se ficou desconfiado com algum possível atraso de linguagem do seu filho, da sua filha, ou de alguma criança da sua família, ou de algum conhecido, é bom recomendar que passe por uma avaliação. Aqui a gente está falando um pouco sobre o atraso de linguagem, mas existem outras alterações de fala que podem ser o desvio fonológico, o desvio fonético, a apraxia de fala da infância, a gagueira. Existem várias alterações de linguagem que a gente não vai comentar aqui. Em outros vídeos, quem sabe, a gente possa tocar nesse assunto. Se tiver interesse de saber um pouco mais sobre alguma outra alteração,
pode mandar ele no direct ou comentar aqui embaixo que eu preparo alguma coisa aí para esclarecer as dúvidas.